Olá, amigos aqui do canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. O seu corpo está mostrando para as pessoas que têm uma visão para isso como você funciona, como você sente o mundo, como você faz, como você age diante das situações. O seu corpo, ele fala, e algumas pessoas, com um olhar um pouco mais apurado, podem dizer como você funciona, como você enfrenta as situações no seu dia a dia. É isso que eu vou falar hoje. E antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Francisco Costa, eu sou terapeuta emocional. Eu tenho um estudo, eu tenho uma certificação, você acha importante isso, do MEC, sou certificado em leitura corporal, sou mentor em saúde. Eu ajudo o meu cliente a elevar a sua saúde em níveis muito altos, ajudando essa pessoa a eliminar remédios ou diminuir os medicamentos, eliminar doenças, dores, trazer conforto para essa pessoa, mesmo em idades avançadas, para que essa pessoa possa continuar trabalhando, viajar, passear, brincar com os netos, ter disposição, ter energia para poder entrar e sair dentro do seu carro sem ajuda, para poder fazer as atividades do dia a dia com muito mais, se movimentar com muito mais dignidade. É um trabalho que eu faço e em outras oportunidades a gente vai falar sobre esse assunto, mas eu quero focar hoje num tema que eu já iniciei. Tem um vídeo meu aí falando o corpo fala, eu acho que é isso, o corpo fala, é o título dele. E é uma introdução para o tema que a gente está falando hoje. Eu já falei de onde veio essa ideia da leitura corporal e todo mundo sabe, né? Todo mundo olha para alguém e sabe se a pessoa está brava, se ela está desconfiada, se ela está feliz. Isso aí a gente vem aprendendo ao longo da vida. É mais que isso. Você vai ficar surpreso com as informações que eu vou passar para você, se é que você já não tem essa informação. Isso pode mudar a maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas, o seu cônjuge, como você, enquanto profissional, como você enxerga os seus colaboradores, como você enxerga o seu chefe. Fica comigo até o final. A ideia surgiu lá no passado, alguns pesquisadores, isso está nesse primeiro vídeo que eu fiz aí, descobriram que o formato do corpo, ele diz muito sobre a psicologia da pessoa, como ela pensa, sente e age. Fizeram estudos. É científico? Não é científico? Nem vou entrar nesse assunto, tá bom? Mas as técnicas que eu ensino de musculação, de alimentação, tudo é muito científico. Eu uso essa ferramenta para ajudar o meu cliente, tá certo? Então vamos fazer uma distinção. Eu não vou ensinar o meu cliente leitura corporal, não é esse o propósito, mas eu vou usar dessa ferramenta para auxiliá-lo. E você já vai entender o que eu estou dizendo. Então, esses pesquisadores chegaram à conclusão que existem 5 traços de caráter, que é o nome que eles dão. 5 tipos de pessoa. Ninguém é 100% tipo. Nós somos uma mescla de todos eles. Mas existem 5 tipos de pessoas e muitas vezes, na grande maioria das vezes, você é um ou dois que se sobressaem mais. Algumas pessoas, 3 traços, mas é comum você ter um ou dois traços mais fortes, né? Para demonstrar isso. Então, vamos lá. Os nomes que eu vou falar aqui são nomes que mais complicam, já até comentei isso, do que ajudam. Mas foram nomes, nomenclatura que eles deram para esses tipos de pessoa, então eu não vou mexer nesses nomes, mas eu deixo claro que não tem nada a ver com doença ou com um nome
que vai aparecer que dá uma ideia de uma coisa que não é. Então, vamos lá, os 5 tipos. É o esquizoide. Segundo tipo, existe uma ordem, é o oral, psicopata. Não, não é esse psicopata que você está imaginando. Masoquista, não é esse masoquista aí de tipo sexual que você está imaginando. E também o rígido. Então, esquizoide, oral, psicopata, masoquista, masoca e rígido. São esses 5 tipos. E hoje eu quero falar de 2 tipos apenas, para não ficar muito longo esse vídeo. Ó, e por favor, né, gente? Não custa nada, dá um like aí, dizer que você assistiu esse vídeo. Se você não gostou depois, dá um dislike, mas não esquece de dar um like aí. Para você não quer dizer nada isso, mas para a gente que está desse lado da câmera é muito importante. Então vamos lá. O primeiro tipo é o esquizoide. Como é que é um esquizoide? Magrão, comprido, meio desajeitado, meio desconjuntado. Geralmente o esquizoide ele tem uma cabeça um pouquinho maior, ou às vezes até muito maior do que o normal. É um pouquinho desproporcional. É comum o esquizoide usar óculos. O esquizoide ele tem olhos um pouco inchados aqui, olheiras é comum. Lábios do esquizoide, ele é fino e meio sem cor. Claro que ninguém tem 100% dessas características, mas são pontos que uma observação vai mostrar que ele tem fortemente esse caráter. Esquizoide, que é o chamado magro de ruim, aquela pessoa que come tudo errado, come só tranqueira, é bolacha, salgadinho, é pastel, e come tudo só tranqueira e é magro. É um magro de ruim. Não estou dizendo que é saudável. Isso é outra coisa. Eu vejo nos meus clientes aqueles magro de ruim, quando eu faço uma bioimpedância, eu faço o exame de sangue, tá tudo azarado ali, tá tudo estragado. São gorduras entranhadas no corpo, ele é magro por fora e gordo por dentro. Não estou aqui defendendo, mas tipo esquizoide é essa pessoa magra, comprida. Agora, como é que funciona? O esquizoide é cabeça, esquizoide é mental, ele é raciocínio. Então, o corpo para ele, o esquizoide, ele é útil para levar a cabeça dele para cima e para baixo. É assim que ele vê o próprio corpo do esquizoide. É comum, sabe o nerd? É muito comum a gente associar o esquizoide com nerd. Sabe o nerd que anda assim, que ele bota o botão da camisa meio torta, às vezes troca a meia, né? Uma meia de cada cor. Ele é meio desajeitado, porque o corpo para ele não é importante. O esquizoide, ele vive no mundo da lua. O esquizoide não gosta de contato. Você tocar, não estou falando de nenhuma patologia, tá? Não é que o cara vai ter um treco, vai dar um grito, tal. Não estamos falando de doenças, né? Mas assim, ele não gosta de contato. Então muitos casais, quando um deles é esquizoide, o outro sofre um pouco, porque as pessoas, por não entenderem isso, acham que ele não gosta de você, que ele não é carinhoso, ou que ele é um jeito de se manifestar. E esse jeito é difícil mudar, gente. É difícil. E o objetivo não é deixar de ser o que somos. Isso é assim, nós fomos formados assim. Assista o vídeo lá que você vai entender um pouquinho melhor. Não tem como mudar. Sabendo que você tem certas características, você pode amenizar isso para as pessoas. Mas o objetivo não é deixar de sermos o que somos. O esquizoide, ele trabalha muito bem sozinho, no seu canto. Existe até uma expressão, o esquizoide é caverna. Ele gosta de estar na sua caverna, no seu mundo mental. Ele não gosta de aglomeração. Na sua empresa, você querer que um esquizoide faça parte desses eventos de grupo, que todo mundo se abraça e dá um grito e conviva, tal, o esquizoide não gosta disso, ele se sente desconfortável, ele não olha nos olhos, ele
tem essa aparência de timidez, ele não gosta de contato físico, ele tem pontas, ele tem essas, assim, ossudo, ele é pontudo, né? Tem pontudo, joelhos, assim, ele é seco e osso. Por mais forte que ele seja, ele transmite isso. É comum o esquizoide também ter espinhas ou às vezes problemas de pele. Como quem diz, não chegue perto, não chegue perto, porque eu não sou confortável de abraçar, de beijar, de sentir. Tá? Não vamos nos aprofundar muito nisso, mas tem esse aspecto. O esquizoide, ele trabalha muito bem sozinho. Quando ele é obrigado a trabalhar em grupo, ele não rende mais, ele fica infeliz. Nós vamos aprofundar daqui um pouco em alguns aspectos. Esse é o esquizoide. Cabeça, racional. Por ser cabeça racional, ele é um pouco frio e as coisas para ele do sentir não fazem muito sentido. Vamos chegar lá. Quero falar do segundo tipo, falei do esquizoide, agora eu vou falar do oral. O oral é quase que o oposto do esquizoide. O oral, ele gosta de ser notado. O oral, ele tem aquele olhar sabe aquele olhar de pidão? Sabe o gato de botas, quando faz aquele olhinho assim, ai, por favor, não sei o quê. É bem assim, tá? Ele é mais emoção. O oral, ele encontra com você, ele quer te abraçar, ele quer te segurar, ele quer... Eu não estou falando nada de sensualidade, tá? Sensualidade tem um outro caráter aí que eu vou chegar lá, num outro vídeo. Mas o oral, ele é como? Ele já é mais arredondadinho. Enquanto o esquizoide é um fio, ou é um retangularzinho fininho assim, a gente pode simbolizar como ele meio ovaloide ou meio redondinho. O oral, ele tem muita facilidade para falar, ele usa muito a boca para falar, ele tem um paladar apurado, um olfato muito apurado, é muito comum a gente ver maîtres ou cozinheiros, esse pessoal que cuida da culinária, tipo oral. Geralmente são fofinhos, não têm tônus muscular, eles não têm dificuldade de adquirir tônus muscular e são mais arredondadinhos, como quem diz, venha me abraçar. Sabe coelhinho, bichinho de pelúcia, que dá vontade de abraçar? Não tem pessoas que são assim, que são meio fofinhas, que você se sente confortável de querer, se você tiver uma intimidade, de abraçar, tal, pessoas que parecem que convidam as pessoas ao aconchego. Esse é o oral. O oral, ele gosta dos sentimentos, então ele é diferente e gosta de aproximação. Então vamos começar a fazer comparações. Eu tenho dois clientes, um exemplo. Um cliente é esquizoide, um cliente é oral. Como é que funcionam esses dois, por exemplo, na musculação, numa academia? O esquizoide chega, bom dia, boa tarde, boa noite, ele já vai para o peso dele e já vai fazer uma rosca direta, não sei o que e tal. Se ele souber que ele é esquizoide, ainda ele vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes nem isso fala e ele passa como sendo mal criado. Ah, esse daí está se achando, nariz empinado. Infelizmente isso acontece sim, quando a pessoa não conhece o seu manual de funcionamento. Todos nós temos um manual do proprietário, igual a gente tem o manual do carro, manual do proprietário, nós não conhecemos o nosso manual. Muito bem, então, sem fugir muito, o esquizoide entra na academia, ele cumprimenta tal. Como é que funciona o oral? Ele entra, já para na porta. Olá, tudo bem? Como é que está sua mãe? Ah, sua filha casou. Ah, tá, que legal, tal. É a fulana, né? Conhece o nome da pessoa. Ah, então, isso e aquilo. E abraça, e beija, e vai em um, e vai em outro. Esse é o oral. Ele se dá muito bem em grupo, ele se dá muito bem no relacionamento das pessoas. Esse é o tipo oral. Você quer que ele faça musculação, que é solitário, que é com peso? Ele não curte. Você fala para ele fazer um spinning, ou se ele
corre numa esteira, se ele correr numa esteira leve, né, correndo leve, um aquecimento e tal, ele vai ficar conversando com a pessoa, mesmo que ela nunca viu essa pessoa na vida, ele vai estar conversando com a pessoa que está correndo na esteira do lado. Eu conheço uma pessoa que é bastante oral, na esteira, às vezes no HIIT, que a gente está correndo numa velocidade alta. HIIT é uma corrida intervalada muito intensa. A pessoa não tem fôlego nem para respirar, para se manter correndo, e ele encontra fôlego para conversar com a pessoa do lado. Esse é o oral. Sabendo disso, sabendo que o esquizoide ele tem uma dificuldade muito grande de adquirir músculo, ele tem que comer muita proteína no café da manhã, no almoço, na janta, para desenvolver músculo, porque é uma debilidade dele. Além do esquizoide não gostar de musculação, porque é corpo, ele é cabeça, ainda mais ele tem dificuldade de adquirir massa muscular. Então eu vou incentivar o meu cliente esquizoide a trabalhar musculação. É lógico, tem que trabalhar, isso aí não tem como. Mas eu vou estimular ele a trabalhar corrida. Porque o esquizoide, quando faz sentido para ele, racional, que a corrida é saudável, ele vai focar, ele vai para cima e ele esquece quem está do lado ali e ele vai dar o melhor dele se fizer sentido na cabeça dele, porque o corpo vai o tempo inteiro ser contra isso. Mas se ele focar, ele vai correr, ele vai se desenvolver, porque o esquizoide é assim, tem que fazer sentido aqui, na cabeça, no raciocínio, na maneira de pensar. Então, esse é o esquizoide. O oral não gosta também de academia, não gosta. Ele tem dificuldade de fazer o tônus muscular. Eu vou incentivar o quê? Eu vou incentivar, assim como no esquizoide, eu vou incentivar ele na corrida, porque ele é magro, ele é leve, ele geralmente tem pernas compridas, pode ser homem, pode ser mulher, ele vai fazer exercícios de corrida com muito mais facilidade do que um masoca, um masoquista. Já futuramente eu vou falar sobre esse tipo. Ele vai se destacar muito mais do que um oral, que é mais arredondadinho, tem um pouquinho mais de gordura. O oral, ele gosta do sentir, das sensações, enfim, do sentir, dos 5 sentidos, das percepções, do paladar, cheiro, olfato, tato. Enquanto o esquizoide não gosta muito de contato, ele vai fazer o peso, ele vai fazer a sua corrida na esteira solitária. O oral, ele gosta do contato. Repito, não é sexual, não é sensual. O oral, ele gosta de um personal trainer. Às vezes eu vou orientar para o meu cliente, às vezes não. Dependente da situação, eu vou falar para o oral fazer com um personal, porque o oral, ele é meio que pidão, né? No bom sentido. Ele quer que a pessoa mostre para ele, ela quer se fazer sentir, ela gosta do contato, ela gosta que alguém esteja junto com ela, acompanhando, saber que ela está sendo vista, acompanhada, ela se sente segura, ela se sente bem no contato. É uma característica muito diferente. Por isso que na alimentação eu vou dar certas orientações para o esquizoide. Eu vou dar outras orientações para o oral, porque o oral tem uma tendência de engordar. Por quê? Quanto maior eu fico, mais eu chamo atenção. Quanto mais fofinho eu fico, mais as pessoas querem me abraçar até certo ponto. É inconsciente, é inconsciente. E como ele tem esse paladar apurado, é muito comum encontrar chefes de cozinha, já comentei isso, que tem esse paladar e se desenvolve na culinária as pessoas de tipo oral. Então, na alimentação, eu vou estar sempre com o olho orientando ela. Não vou ficar ensinando leitura corporal para o meu cliente, não é isso. O meu trabalho é outro, mas eu vou usar essa ferramenta para mim, apontando características dessa pessoa, dizendo, olha, você tem uma tendência aí e tal, com relação à alimentação. Como é que é o sono, por exemplo, de um esquizoide?
Sono do esquizoide, como ele tem uma mente brilhante, ele está sempre inventando coisas, está sempre criando coisas, se ele não se disciplinar, ele vai deitar, ele vai dormir. Se ele for uma pessoa disciplinada, ele vê sentido racional que precisa dormir cedo, ele vai deitar cedo. Mas o que acontece? Como a mente dele está sempre acelerada, sempre pensando muito aqui, ele é muito cabeça, o que pode acontecer? Dele ir dormir e ficar maquinando coisas que ele... ideias que ele tem. Ele tem muita, uma ideia em cima da outra, que é ruim, porque não dá para ter um sono profundo. Eu vou orientar o meu cliente de que maneira? Você trabalha em casa, você faz um home office, você trabalha numa empresa, a parte administrativa, arrume tudo à sua mesa, faça uma listagem de tudo que você fez, tudo que é para ser feito nos dias seguintes, anota isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fazendo isso, gente, escrevendo. Você gosta de usar o celular, usar o computador, mostre para a sua mente inconsciente que as coisas estão em andamento. Quando a gente faz isso na nossa casa, no dia a dia, seja qual for a sua profissão, você mostra para o seu inconsciente de que tudo está em andamento. Agora, se você não escreve, se você não anota, é difícil mostrar isso para o meu cliente, mas você que está me ouvindo e tem essa característica, independente do seu tipo de caractere, anote, para que a sua mente não fique tentando resolver essas coisas durante as horas de sono, e o sono é tão importante, a gente descansar, reparar o corpo. O esquizoide é assim. Já o oral, ele é uma pessoa muito de sentir, muito de sensação, perfume. Para um oral dormir bem, ele tem que acender uma velinha aromática, ele tem que ter um quarto muito harmonioso, muito confortável, que isso traz bem para ele. Ele se sente bem com um aroma, com uma vela perfumada, com um cheirinho. A gente sabe que tem químicas ruins, né? Enfim, mas ele gosta de, assim, uma cama sempre muito bem arrumada. O esquizoide, ele levanta, se deixar, ele não arruma nem a cama. Porque a parte física para ele não é importante. Ele é cabeça, é o mundo mental. Você pega o esquizoide e põe ele, até brinco, né? Você põe ele em pé atrás da porta, ele dorme ali. Ele passa a noite inteira em pé atrás da porta. Um oral não. Se ele não sentir que o quarto é aconchegante, se ele não perceber que a cama, o cheiro, as cores harmoniosas, a luminosidade antes de dormir, se o quarto não é aconchegante, ele não dorme bem. Você é casado, você é casada, ou vocês têm um companheiro, enfim, o oral gosta de dormir como? Conchinha, abraçado, ele gosta disso, ele quer isso, ele precisa disso. O esquizoide, se deixar, ele se espalha lá na cama e ele não gosta de contato. E se bobear, ele ainda vai te empurrar para fora da cama. É assim que funciona, gente. Acredite em mim. E se você está fazendo sentido isso que eu estou falando, você está vendo alguma conexão, então no sono, para dormir, estou dando essas dicas. E na meditação, por exemplo? O esquizoide, ele tem uma mente muito fértil. E essa mente fértil, ao mesmo tempo que pode ser benéfica, mas pode atrapalhar, porque você vai meditar 50 mil pensamentos na cabeça. O objetivo da meditação é acalmar a mente. E isso, para muito esquizoide, pode ser difícil. Agora, quando eu consigo passar para o meu cliente da importância de acalmar a mente, se ele entende que isso faz bem para ele, ele vai focar e vai fazer a prática correta. Se ele entender que isso é bom para ele. Já no oral, ele é sentimento. Ele quer ser acolhido. Qual é a técnica, qual é a prática ideal para um oral? Aquela prática de relaxamento, por exemplo, onde vai ter uma voz assim harmoniosa conduzindo a meditação. Agora, uma voz harmoniosa, a minha eu sei que não é,
Mas assim, aquela vozinha, você está relaxando, imagine uma cor azul, algo do tipo, né? Uma música que ele está ouvindo, né? Ou ele pode concentrar nos pés e vem relaxando os pés, o corpo inteiro, desde os pés até a cabeça, subindo, o quadril, até o último fio de cabelo, ele é sensação. Então, práticas do tipo de relaxamento, onde você sente o corpo, onde tem um perfume no ambiente, onde tem uma voz, uma música, o oral, ele se identifica muito bem com isso. Já o esquizoide já é cabeça, é pensamento. O controle do estresse, eu conheço e vou indicar uma melhor meditação para o meu cliente, uma melhor meditação para o meu cliente esquizoide e uma melhor meditação para o meu cliente oral. Você percebe como isso a gente pode usar a nosso favor, como a gente pode, sabendo qual é o seu tipo, quais são as características principais, porque ninguém é totalmente esquizoide, ninguém é totalmente oral. Nós somos um pouco de, às vezes, mais forte em um, mais forte em outro, mas nós temos como se fossem porcentagens desses 5 tipos de traços de caráter, como a gente chama, né? Então, conhecer o meu cliente, saber como ele funciona é bastante importante e bastante útil na hora de orientar. Na alimentação, na musculação, eu sei que o esquizoide tem dificuldade com a musculação. Então, talvez para ele eu vá dizer para ele usar um suplemento, um whey protein, um aminoácido, um pré-treino, porque ele já tem dificuldade física. Se ele não usar uma proteína de qualidade, comer mais carne, e para quem come carne, ele vai ter muita dificuldade. Às vezes, para um rígido, não falei ainda do rígido, o rígido ele come 2 ovos de manhã e um cara é um monstro. Tudo que ele come parece que vira proteína, e enquanto que uma zoca, por exemplo, o que ele come vira gordura, um oral que ele come vira gordura. São dinâmicas diferentes, dinâmicas diferentes. Eu estava dando uma mentoria para uma pessoa, dava para ver claramente que ele é esquizoide. Perguntei de jejum, perguntei de alimentação, o homem é fera. Se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele. Não vou citar nome naturalmente, por ética, né, profissional. Mas fazendo uma mentoria com ele, e ele faz jejum, ele faz uma alimentação bem bacana, porque ele é racional. Dá para ver na cara dele, no rosto dele, né? No corpo dele, bem magro tal, e perguntei por perguntar, como é que vai a musculação? Não estou fazendo, não estou fazendo. Então, e é uma pessoa que conhece a importância de fazer exercício e tal, ou não estou fazendo, ou dei uma parada, ou coisas desse tipo. É uma característica do esquizoide, começar a fazer as coisas, porque ele é brilhante, ele está sempre inventando coisa, mas assim como ele se interessa por uma coisa também, daqui a pouco ele inventa uma outra coisa e se desinteressa por essa e começa a se interessar por outra. Sabe esses artistas que muitas vezes fazem um quadro maravilhoso, uma peça, uma obra assim, e tá quase terminando, ele abandona, deixa num canto, porque ele já tem uma outra ideia brilhante e vai trabalhar com outra coisa. Aí daqui a algum tempo ele vai, pega aquela peça, volta e termina, e você fala, caramba, que coisa bacana, tal, que sacada ele teve. Mas ele é assim, ele é bom para ter ideias bacanas, mas é ruim para fazer. Então, esse é o que eu comentei. Uma outra colega que tem um pouquinho menos de esquizoidia, eu sempre faço algumas mentorias assim curtas com ela, é mais como companheirismo, com colegas aí, na pós-graduação que a gente faz, e vez por outra ela me manda, olha, eu fiz uma prática assim, assim, assim. Eu falo, pô, bacana, legal, tal, mas não é assim que é essa prática, né? Parece até a pessoa que
a maestrina, né? Eu canto num coral, muitas vezes ela fala, gente, ficou bonito, ficou legal, nossa, ficou muito bacana. Só que não é o que está escrito na partitura. O cara que fez a partitura, ele não fez desse jeito, então tem que cantar do jeito que a pessoa fez, né? O compositor fez a partitura. Então é mais ou menos isso, ela faz umas coisas, ela tem umas sacadas. Eu fiz um exercício, fiz assim, me superei, eu falo, pô, o importante é isso, você se superar tal, mas pera lá, não é essa a prática. Mas não é assim? Porque ele está sempre inventando alguma coisa. Eu falo, não, é ótimo que você invente, tá certo. Eu estou vendo que ela tem esse aspecto esquizoide. Mas se você quer uma métrica, se você quer acompanhar a sua evolução, se você está melhorando ou não, desse jeito que você está fazendo, cada hora você faz de um jeito, é bom porque você está se desenvolvendo, mas você nunca tem um padrão. Você vai fazer bem para a sua saúde, mas você nunca vai saber que nível que você está evoluindo. Se uma hora você faz uma velocidade, uma hora você faz outra, uma hora você corre aqui, outra hora... O esquizoide é assim, ele precisa muitas vezes de segurar a onda, né? E fazer bem feito uma determinada técnica, e ele é o melhor tipo de pessoa para criar novas conexões e criar exercícios que vão dar excelentes resultados, mas ele tem que segurar a onda, porque cada pessoa tem o seu jeito de funcionar e o objetivo não é podar, porque a pessoa não muda certas características, não vão mudar porque ele nasceu assim, ele vai morrer assim. E para que ele renda bem, para que ele aumente a sua saúde, para que ele consiga se desenvolver, é importante ele usar o que ele tem de conhecimento. Não adianta eu querer pegar um esquizoide e querer que ele seja super fortão. Ele precisa fazer musculação, mas eu aviso para ele, ele vai ser sempre um cara dolorido. Ele faz uma corrida forte na segunda, quinta-feira ainda as pernas estão sensíveis. Ele tem uma recuperação muscular diferente de um rígido, por exemplo. É assim que funciona a parte muscular do esquizoide, porque o esquizoide ele não foi feito para o corpo, ele foi feito para a cabeça. Entende o que eu quero dizer? São traços que, quando você conhece, você pode ajudar o seu cliente de uma melhor maneira possível. Aí ele vai ter que se desenvolver em algo diferente, que ele é bom. Ele é muito bom em outros aspectos, então ele vai evoluir menos nesse aspecto, mas vai evoluir mais. Porque tem que fazer sentido para ele. Se não fizer sentido algo para o esquizoide, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Não é lógico, não é racional. Ele não vai fazer. A mesma coisa uma pessoa oral. Se ele... até eu uso algo que eu estou lembrando aqui. O esquizoide, ele faz o que é preciso na cabeça dele ou dela. Se aquilo faz sentido, ele vai fazer o que é preciso, que é necessário. O oral, ele faz aquilo que gosta. Ele pode até saber que é necessário, mas ele não vai fazer. Num oral, como eu sei que ele não gosta de exercício, assim como o esquizoide, um oral vou pedir para ele se concentrar no bem-estar que é depois de um exercício. Ele entende assim, estou fazendo força, estou fazendo um exercício, está doendo, está chato, está ruim, mas eu estou pensando, eu estou sentindo como eu vou estar daqui a um pouco. No dia seguinte, acordar bem disposto, disposta, energizado, com vontade de fazer as coisas. Eu vou pedir para ele para que ele se dê conta como ele se sente bem quando ele faz exercício. Percebe que o esquizoide e o oral não gostam do físico, do esforço físico. O esquizoide, porque não tem corpo para isso. O oral, além de não ter
muito corpo para isso, mas é porque traz desconforto, traz dor e o oral busca prazer, busca satisfação. Os dois têm o mesmo motivo de não fazer exercício, só que um faz porque precisa, o outro faz porque sabe o prazer, a satisfação e o sentir depois da prática. Então, hoje falamos de esquizoide, hoje falamos do oral, hoje falamos desse magro comprido, hoje desse ou dessa, né? Uma cabecinha meio grande, geralmente usa óculos, qualquer semelhança é mera coincidência. O oral é mais arredondadinho, mais fofinho, mais emoção, mais sentimento. Um gosta de dormir esparramado, o outro gosta de dormir de conchinha. Um não gosta de não me toque, e o outro gosta do abraço, do relacionamento, do convívio social. Obrigado por ter ficado até o final. Se você está se identificando com esse ou aquele traço, que bacana. Pode ser que você não seja nenhum nem outro, pode ter um pouquinho de cada um. Vou fazer outros vídeos para falar dos outros 3 tipos. Do psicopata, que não é nada de doença, do masoquista, que a gente carinhosamente chama de psico e de masoca, e do rígido. Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. É de graça, gente. Dá um like aí, compartilha com o pessoal aí.